Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos vocês. Eu sou o Celso Afonso, estou presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Bolsas e Cintos de Minas Gerais, o Sindibolsas. E nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês uma live que vai tratar da renegociação de contratos para o setor da moda. Ou seja, a gente vai discutir aqui e entender as alternativas jurídicas para o cumprimento das obrigações legais durante a pandemia. Essa palestra, como vocês sabem, faz parte do programa FIEM Competitiva Online, que foi remodelado diante da crise do Covid. É uma oportunidade, né, para a gente oferecer para as indústrias e sindicatos soluções virtuais, imediatas e subsidiadas. Ao final, nós vamos apresentar um pouco mais sobre o programa e como fazer adesão, que todo mundo já sabe que é um programa excelente, maravilhoso e que tem tido uma adesão sensacional. A gente gostaria de apresentar também a mediadora dessa live, que será a doutora Mariana Barbosa Saliba Moreira. Bom dia, Mariana, tudo bem? Que é advogada, membro da Comissão de Direito Corporativo da OAB Minas Gerais, também graduada em Direito pela PUC Minas e pós-graduada em Direito Público pela IEC PUC Minas também. Possui certificado complementar em Direito Contratual pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, atua como gerente jurídica aqui da Casa, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Então, sejam bem-vindos e tenhamos todos uma boa live. Mariana. Obrigada, Celso. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Ana. Bom dia. Obrigada por todos que estão assistindo a live com a gente. É muito importante a presença de vocês. Agradeço à doutora Ana e ao Celso por estarem aqui na casa. Nós vamos trazer aqui um alívio para os empresários, que nesse cenário que o coronavírus trouxe para a gente, existe uma angústia de dúvidas a respeito do que será cumprido como obrigação por aqueles empresários, inclusive do setor da moda, dos contratos que foram celebrados antes da existência da pandemia. Então, existem algumas alternativas jurídicas para a renegociação desses contratos. Essas e outras informações a doutora Ana vai trazer na apresentação dela, e eu vou deixar no telefone ou na tela. Já está aparecendo? Já. Para vocês apresentarem perguntas, vocês podem usar o chat do Web TV, ou então pelo número do WhatsApp, 31 99862 4075. Ao final da exposição, nós vamos responder as dúvidas enviadas. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar. Bom, quando a gente pensa em soluções, né, em soluções de negociação para contratos, na conjuntura que nós estamos vivenciando, a gente primeiro precisa pensar na concepção de contrato, porque se você pensa em alternativa, logicamente você tem que entender primeiro por que a obrigação que te une no contrato é tão importante, né? Juridicamente falando e negocialmente falando. Bem, então, por esse motivo, eu escolhi falar para os empresários um pouco sobre a concepção de contrato, né, para depois a gente entender de que forma a gente pode criar excepcionalidades, né, a essa concepção. Gostaria de falar um pouco sobre o histórico de contrato, sem me alongar um pouco, e talvez tentar ser o mais didática possível, para que a gente entenda, então, um pouco mais, né, de que maneira a gente pode evoluir nessa concepção de contrato. Por isso eu preparei esse material, para que as pessoas que estejam nos vendo, né, nos escutando, possam acompanhar a questão da evolução histórica do contrato. É muito interessante quando a gente fala de contrato, porque hoje a gente tem uma concepção de contrato como, vamos dizer assim, uma união, né? Uma união de esforços, de vontades, uma declaração de esforços, de vontade, né? E existem assim, modalidades de contrato hoje que podem até ser desproporcionais, desiguais, mas assim, nada se compara, né, ao surgimento, na fundamentação do contrato na sua história. Para os romanos,
o contrato era uma obrigação que tinha que ser cumprida a qualquer custo, inclusive, não é, digamos assim, a forma de executar um contrato era, primeiro, pelo cumprimento da obrigação e depois, não é, com a sua própria vida, com a sua própria liberdade, ou a liberdade de uma pessoa que estivesse submetida a você, não é, ou com o sacrifício do seu próprio corpo. Para a gente, hoje, isso pode parecer extremamente primitivo, extremamente ultrapassado, e, assim, uma coisa absolutamente bizarra, né? Você se vê escravo, né? Se vê punido com a privação da sua liberdade, por não conseguir cumprir, não é, o que determina o acordo entre duas partes num pacto, num contrato. Mas talvez daqui a um tempo, daqui a 30 anos, ou talvez até depois da pandemia, não é, as pessoas pensem que a forma com que a gente se contrata hoje também possa ser algo absolutamente ultrapassado. Eu não vou dizer que perder um braço, ou perder a liberdade, ou perder um filho como escravo para o resto da vida se compara à adaptação do contrato que a gente possa ter depois dessa pandemia, mas eu acredito sim que vai haver uma evolução e isso vai ter reflexo na forma de a gente se contrata hoje. Justamente por causa desse peso, né, que o Império Romano impunha à obrigação contratual, houve um momento em que as pessoas passaram a entender, não é, que era necessário você aliviar toda aquela força que você punha no cumprimento daquela obrigação. Não é? E, então, nós evoluímos, não é, para a questão dos pactos. Então, a obrigação, não é, como algo absolutamente incorruptível, passou para o pacto de vontades. A gente evoluiu muito nesse momento. E evoluímos porque entendemos que, sim, havia uma lei que convencionava a vontade das partes, mas que isso não podia determinar a anulação, inclusive, da vida ou da liberdade de uma das pessoas, né, se ela não pudesse, por algum motivo, cumprir o que ficasse convencionado nas partes. Então, nós evoluímos e chegamos, né, a uma ideia. Então, a gente passa a ter uma ideia mais, vamos dizer assim, uma ideia mais natural em relação à convenção que une as partes num contrato, né? É a época do justnaturalismo, a ideia de que existe uma natureza, né, envolvendo a vontade das partes, né, é algo natural que as pessoas envolvidas no contrato, elas reúnam a vontade que aquilo ali determina a força motivadora do cumprimento do contrato. Essa parte histórica ela é muito interessante, porque, pela primeira vez, né, um filósofo chamado Rousseau, ele entende que, ele idealiza, né, que o homem, na verdade, é bom. Né? Ele é bom e a natureza dele é pacífica e, por ser bom, talvez, né, com a estrutura que a sociedade impõe, motivada, né, pelo regime político que está em vigor, né, e que vai exercer uma influência sobre ele, talvez ele seja corrompido em algum momento. Mas como a natureza do homem é boa, né, então a natureza do homem converge à vontade das partes num contrato, ou seja, o contrato é a declaração da vontade comum entre aquelas pessoas, de modo que nada mais natural do que cumprir o contrato pacificamente. Essa ideia é absolutamente revolucionária. Para a gente pode parecer muito comum que o contrato hoje seja algo que manifeste a vontade das partes. É uma ideia que, para a gente, é uma ideia, vamos dizer assim, que dá para acatar sem questionar muito, mas para eles isso era revolucionário. Desde 726 a.C., né, a ideia predominante é de que o homem era um animal selvagem, né? Tanto assim que existe uma expressão latina que fala homo homini lupus, né? O homem é o lobo do homem. Ela é de quase 1000 anos antes de Cristo. Então, assim, de repente veio o Rousseau e disse, não, o homem é um animal pacífico, bom, e ele tem que ter a oportunidade de convencionar sem que haja uma punição tão extrema para ele, que o Estado deve proteger
essa convenção entre as partes, mas sem interferir muito, né? Então, surge a ideia do contrato social de Rousseau. Nesse momento, tudo passa a ser contrato. Né? O casamento passa a ser regido por contrato, antes não era. Bastava uma tradição, uma cerimônia, que você já estava casado. Mas, a partir dessa ideia, né, do justnaturalismo, de que existe uma natureza que converge as vontades, então tudo passou a ser contrato. Empresa passou a ter contrato para existir, casamento passou a ter contrato para existir, negócio passou a ter contrato para existir. Então, nós tivemos uma evolução do contrato para algo que nós temos próximo hoje no mundo ocidental, especialmente no nosso Código Civil, que teve a sua última grande atualização em 2002. O nosso Código Civil trata o contrato como uma convergência de vontades que cria uma obrigação. Bom, aí nós vamos chegar no ponto em que nós queremos chegar. Existem obrigações que são contraídas e que devem ser cumpridas, e, se não forem cumpridas, elas vão passar por digamos assim, ser revistas por algum tipo de punição, de cláusula punitiva, né? Especialmente depois da globalização, depois que nós tivemos uma modalidade contratual que a gente chama de contrato de adesão, em que uma das partes claramente não pode manifestar a sua vontade, certamente uma das partes pode ser prejudicada se ela não conseguir cumprir, não é, com a sua obrigação, com a sua parte no contrato. Por quê? Porque ela sequer pode se manifestar. Então, o Código Civil ele traz uma ideia que não é tão moderna quanto a gente pensa. Na Idade Média, quando a Europa se desmantelou, né, porque o Império Romano caiu, então veio a invasão dos bárbaros, a Idade Média criou uma verdadeira assim, desconstrução no que a Europa tinha como algo organizado. Então, para se proteger das possíveis, né, impossibilidades de se cumprir obrigações, eles criaram, na época, o que a gente chama até hoje de teoria da imprevisão. O que quer dizer isso? No momento em que tudo o que você pensou, no momento em que você contraiu aquele contrato, aquela obrigação, naquele momento você tinha uma ideia, uma realidade fática que envolvia ambas as partes, que muda completamente. Por exemplo, uma guerra, por exemplo, uma calamidade pública. Né? Isso era comum para eles na época. Apesar de hoje a gente estar vivendo uma realidade totalmente diferente da Idade Média, eles também vivenciaram muitas revoluções, né? Como essa que a gente está passando agora em tempo de pandemia. Então, eles já pensaram nisso. Bom, se algo modificar completamente a realidade de modo que uma das partes seja absolutamente impedida de cumprir, não é, com aquela obrigação por algo que não podia ser previsto no momento em que ele contraiu aquela obrigação, então ele pode ser absolvido de uma punição, total ou parcialmente. Para tanto, ele precisa comprovar que ele realmente não tem condição de perseverar no cumprimento daquela obrigação, porque ele e ninguém mais podia prever o que estava acontecendo. Porque, na verdade, história não se prevê, história não se escreve, né? Ela se escreve depois de vivida, de vivenciada. Então, assim como nós também não podíamos prever essa pandemia, o esgotamento, né, de todos os recursos que nós conhecíamos para nos anteciparmos, né, para evitar fechamento de comércio, tantas mortes e tudo que nós estamos vivenciando, né? Então, como nós não tivemos essa oportunidade, isso pode acontecer em outras searas também, que não só a sanitária, né? Que está repercutindo em todas as áreas que a gente conhece. Então, a teoria da imprevisão, ela vem lá da Idade Média e até hoje ela está prevista no nosso Código Civil, né? Então, atualmente, de 3 meses para cá, passou-se a falar muito da teoria da imprevisão, porque as pessoas começaram a questionar o seguinte: bem, eu vou ficar com o meu comércio fechado agora, no nosso caso, aqui em Minas Gerais, em torno de 120 dias. Não é? Eu tenho faturamento perto de zero. Isso não se podia prever, ninguém podia prever algo assim, dessa magnitude,
Mesmo assim, eu sou obrigada a arcar com contrato de aluguel? Mesmo assim, eu sou obrigado a cumprir com as minhas obrigações com fornecedores? Bem, esses questionamentos passaram digamos, a permear, né, a vivência, né, dos empresários, e isso começou a chegar até o mundo jurídico, as pessoas começaram a questionar. Existe remédio jurídico, né, que abriga, que acolhe o empresário nesse momento? Sim, existe. Então, nós estamos falando da teoria da imprevisão, nós estamos falando da possibilidade de renegociar esses contratos, né, porque existe previsão legal para isso, e isso é muito mais antigo do que a pandemia, né? E é uma coisa assim que a gente podia até recorrer à própria história do Brasil. Há um tempo atrás, quando o Fernando Henrique Cardoso assumiu, ele tinha uma promessa de equiparação do dólar ao real, e nós tivemos assim muitas contratações envolvendo, por exemplo, contratos de leasing, de compras de viagem internacional, porque havia uma crença e havia, inclusive, uma proposta, um plano de governo falando dessa equiparação entre as moedas, né, do nosso país e o dólar, por exemplo. Num dado momento, a gente acordou com um dólar a R$1, dormiu com um dólar a R$1 e acordou com um dólar a R$3. Primeiro em 99, depois chegamos a 3. Então, assim, todo mundo que contratou leasing, da noite para o dia se tornou endividado em pelo menos 3 vezes mais do que ele previa antes, que é algo que nenhuma das duas partes poderia prever. Então, o que eu poderia dizer sobre isso e sobre a Covid, por exemplo? Será que o direito pode aceitar que uma das partes seja excessivamente onerado por algo que nenhuma das duas partes poderia prever? Não é? Será que é ético? Será que é moral que uma das partes se enriqueça indevidamente enquanto um vai empobrecendo, né, por algo que não poderia prever? Então, nós não estamos falando de algo que já estava previsto no contrato. Por exemplo, o risco inerente ao próprio negócio. Né? Eu posso abrir um comércio e posso não ter êxito. Eu posso produzir moda e, num dado momento, a minha coleção não ser o sucesso que eu imaginava. Bom, isso é um risco inerente ao próprio negócio. Outra coisa é você ter um governo que te promete uma moeda equiparada e não cumpre essa promessa. E nenhuma das partes previa isso. Outra coisa é você ter uma pandemia que faz com que toda a economia fique paralisada, né, inclusive com uma ordem para que o comércio fique fechado há quase 5 meses. Né? Então, isso é algo que não se pode prever. E se você exige o cumprimento do contrato com toda a onerosidade, com todas as multas, com todos os juros, né, inerentes ao próprio descumprimento da obrigação, você, então, permite um enriquecimento indevido, o locupletamento indevido de uma das partes. O direito não gosta disso, o direito não permite que isso seja praticado dessa maneira. Então, existe remédio jurídico para isso. Isso é aplicável, por exemplo, aos contratos de aluguel. Normalmente, o que mais aflige o empresariado da moda hoje é a questão do contrato de aluguel. Bom, o contrato de aluguel, as questões mais importantes, mais aflitivas. As pessoas perguntam, então, eu posso atrasar o meu contrato de aluguel? Eu posso deixar de pagar? Eu posso suspender o contrato de aluguel? A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: ninguém vai impedir o locador de cobrar o aluguel. Né? Não existe uma determinação legal, para que o locador não cobre o aluguel, mas existe a teoria da imprevisão, prevista no Código Civil Brasileiro, que te permite fazer uma negociação ampla daquele contrato. E até onde eu sei, todos os locadores estão negociando. Quem não negocia hoje é exceção. Existe, inclusive, eu vou comentar isso um pouquinho mais para frente, existe, inclusive, já sentenças judiciais determinando a punição para aquela pessoa que insiste no rigor da cobrança, digamos, exigindo tudo que o contrato pode trazer de prejuízo para o mal pagador. Porque o mal pagador, hoje, ele é mal pagador por força maior, e não pelo risco do próprio negócio, e não por uma impossibilidade de pagar que seja particular, que seja peculiar.
Então, as pessoas perguntam também, meu fiador pode ser acionado? Poder pode. Só que, nesse momento atual, não é um momento, não combina com o momento que nós estamos vivenciando, prejudicar bens que foram penhorados, para pagamento, para, digamos assim, garantir o cumprimento de uma obrigação. Não combina com o momento que nós estamos vivendo acionar um fiador por falta de pagamento ou por atraso de pagamento de aluguel, em função da pandemia. Então, existe, vamos dizer assim, um paradigma, que vai receber essas pessoas, tanto em seara judicial como extrajudicial. Então, as pessoas costumam perguntar o seguinte, como que eu deveria fazer isso? Bom, eu acho que o foco hoje tem que ser mesmo na conciliação. Então, as partes elas têm que elas têm que tentarem uma conciliação, e se for extrajudicialmente, tanto melhor, porque o judiciário, primeiro porque o Poder Judiciário foi considerado serviço não essencial. Nós estamos parados há um tempo. Depois, se essas demandas começarem a atolar o Poder Judiciário, isso vai prejudicar tanto quem deve, quanto quem tem a receber. Então, acho que o caminho da conciliação é muito bom. Quando as pessoas me perguntam, em relação ao contrato de locação especificamente, existe diferença entre o locador de um comércio fora de shopping center e aquele dentro de shopping center? Sim, existe. Porque a relação entre as partes, fora de um shopping center, é uma relação de locação comum. Dentro de um shopping center, isso já é visto de uma outra maneira, o direito já entende que você, como comerciante, você como empresário, num shopping center, você já faz parte do empreendimento. Então, como partícipe daquele empreendimento, você, digamos assim, você tem um risco comum no negócio. Então, mesmo prejuízo que o shopping tem, o comerciante também tem. Então, eles têm que dividir esse prejuízo. Bom, a despeito desse pensamento, a gente já tem decisões aqui em Minas Gerais, suspendendo o pagamento de 50% do valor do aluguel dentro de shopping centers, e essas obrigações que são muito particulares para os shopping centers, como, por exemplo, fundo de propaganda, fundo de reserva para shopping center, a suspensão de pagamento na sua totalidade. Então, assim, eu entendo que se existem decisões no sentido de não prejudicar o comerciante do shopping center, que até o direito entende, até a doutrina entende que é uma locação especial, uma locação empresarial, e que não se aplicaria a teoria da imprevisão pura e simplesmente, se existem decisões até nesse sentido, então, para o contrato de locação comum, isso seria muito mais bem aproveitado. Eu volto a dizer que, com relação ao contrato de fornecedores, eu entendo que a conciliação é o melhor caminho, e eu trouxe essa informação porque eu acho ela muito interessante. Tanto decisões judiciais, quanto outros órgãos, que tentam equilibrar a relação entre as partes, relação negocial, eles têm recebido muitas reclamações para desproporcionalidade da cobrança. Então, toda vez que há uma excessiva preocupação com a punição para a pessoa que não consegue cumprir as suas obrigações hoje, isso está se revertendo contra a pessoa que cobra. Então, esse é um momento de tolerância. Esse é um momento de revisão de prazos, de revisão de obrigações, de um modo geral. Inclusive, isso se aplicaria, no meu entendimento, ao contrato com fornecedores. Uma questão importante, protesto de título de crédito. Bom, o que está previsto hoje no nosso Código Civil? Para título de crédito, quando existe um caso fortuito, de força maior, você seria aliviado, certamente, de mora, juros, multas e até de pagar perdas e danos para a parte credora. Mas do valor principal, não. Então, mesmo em caso fortuito, força maior, você poderia ter aquele título de crédito protestado. Bem, existem estados
que praticam ou têm praticado aquele lockdown. Então, os cartórios também estão fechados. Então, assim, os títulos de crédito, eles estão judiciais ou extrajudiciais, eles não têm sido protestados justamente porque os cartórios não conseguem receber esses protestos, né, e nem realizá-los. Mas, se você levar um título de crédito hoje ao cartório, você poderia tê-lo protestado? O cartório é obrigado a aceitar esse protesto, sim. Né, a despeito da situação, a despeito de os juízes, né, quando recebem ações pedindo a suspensão, o cancelamento desses protestos em função da teoria da imprevisão, né, terem acatado quem pede por essa suspensão, por esse cancelamento. Existe também, eu preciso dizer que existe um projeto de lei, que é o 1376, né, que pede a suspensão da cobrança de dívidas, né, feita via cartório de protesto durante a pandemia. Só que ele está em tramitação e ainda não foi aprovado. Né? Eu não sei se vai dar tempo de aprovar esse projeto, mas assim, as decisões que nós temos têm sido apoiadas, inclusive no texto do projeto de lei. Né? E é no sentido mesmo de que se evite os protestos de título de crédito. Algumas questões também que eu vejo relacionadas à ação renovatória de locação. Tem gente que tem pontos de comércio, né, muito bons, né, e precisam manter aquele ponto porque, na verdade, ele faz parte do próprio aviamento do comércio, né, da concepção do próprio negócio. Né? Nesse caso, muitas vezes, e atendendo a certos requisitos legais, ele precisa propor uma ação para garantir a permanência dele naquele local. Bom, uma questão também que eu vejo que tem incomodado muitas pessoas é o seguinte: as regras que valem para a ação renovatória de locação comercial, elas são válidas mesmo em período de pandemia, né, em função da calamidade pública que foi decretada e tal, sim. Não existe uma exceção. O prazo para renovatória de locação, ele continua válido. Então, se você tem um contrato por mais de 5 anos, ininterruptos, se você exerce o comércio na mesma área, né, na mesma área de atuação por mais de 3 anos, se você sempre foi cumpridor daquele contrato e se você pretende permanecer, né, naquele ponto comercial, você tem que saber qual é a data, né, logicamente, se o seu contrato for determinado, com prazo determinado, qual é a data de encerramento da locação e propor a ação ou fazer uma notificação, né, formal do seu desejo de permanecer naquele estabelecimento comercial até 6 meses antes do término do contrato. E isso eu enxergo como uma oportunidade. Por quê? A ação renovatória de locação é uma maneira, né, de você conseguir que uma autoridade, né, que o juiz, determine um novo valor para a locação. Então, olha só, você está passando por um período de pandemia, né, você tem uma situação totalmente imprevista e você pode renegociar os termos daquele contrato agora com a intermediação de um juiz de direito. É ele que vai determinar o valor do aluguel, do prosseguimento daquele aluguel. Eu entendo isso como uma boa oportunidade para aquelas pessoas que se enquadram no que está previsto em lei, né? Se tratando do contrato de locação comercial, porque é um contrato que normalmente é comum à maior parte dos empresários. Bom, e falando de oportunidades, né? Eu queria falar um pouco sobre o setor da moda e da pandemia. O meu tempo está acabando, mas eu acho essa parte talvez a mais estimulante assim, da minha fala. Eu acho que a moda, né, sempre foi vista assim, com uma certa, vamos dizer assim, como um setor da economia, talvez por ser muito efêmero, né, essa questão das estações, das tendências, né, mas como algo assim, dispensável, menor. Eu acho que existe essa visão um pouco corrompida, né, de que o setor da moda ele não é fundamental como mecanismo, né, como ferramenta para a engrenagem, né, que movimenta a sociedade civil, a economia como um todo. Só que as pessoas talvez se esqueçam de que, em momentos assim de catástrofe mundial, né, como depois da Segunda Guerra Mundial, o que salvou a economia no mundo foi a indústria da moda. Né? Foi aproveitar a força de trabalho feminina, que era muito, vamos dizer assim,
que era abundante na época, já que tantas mortes, né, de homens assim, na guerra. Então, assim, eles começaram a aproveitar isso para a indústria da moda, que se fortaleceu e acabou puxando todo o resto da economia, que estava extremamente deteriorada, né? Eu acho que, essa é uma visão minha, né, eu acho que a moda vai, com a Covid, ela, apesar de estar enfrentando muitos desafios, porque foi um dos setores que mais foram afetados pela Covid, foi o segundo setor, né, empresarial que mais foi afetado pela Covid, apesar desse desafio, ela vai também se deparar com muitas oportunidades. Eu acho que, nesse momento que as pessoas estão começando, alguns empresários que nunca haviam realizado comércio online, né? Eu mesma tinha uma resistência fortíssima a comprar certas coisas pela internet. Eu quebrei essa resistência, né? Por exemplo, sapato. Eu sempre achei estranho comprar sapato pela internet, né? Porque eu achava que sapato você tinha que pôr no pé. Então, eu acho que o alcance, né, para esse setor que normalmente parte mais da questão do encantamento, da presença da pessoa em determinado estabelecimento, né, da compra por impulso, tudo isso, eu acho que o alcance vai ser muito maior. Eu acho que a modernização que vai envolver a moda vai também criar vamos dizer, uma outra oportunidade. Tem se falado muito que, para as pessoas atingirem os públicos, para que os empresários da moda atinjam os públicos diferentes, né, pela internet, que é o canal hoje mais eficiente para isso, eles vão ter que se aliar ao que a gente chama hoje de influenciadores, né? Então, se você tem que atrelar a sua marca, né, a uma pessoa que vem de uma imagem, que vem de uma ideologia, que vem de uma filosofia de vida, né? Então, partindo dessa premissa, eu acho que a moda ela vai alcançar um outro status. Então, ela deixa de ser algo supérfluo, efêmero, frívolo, para passar a vender realmente uma ideia, né? Então, nesse momento, eu acho que a moda vai se enobrecer. Eu acho que ela vai se reinventar. Então, eu acho que ela vai passar a ocupar um outro lugar, não é? Talvez mais importante do que nós tínhamos antes da Covid. Esse é um pensamento meu, eu sou muito otimista em relação ao setor da moda nesse momento, sem falar na demanda reprimida, né? Eu acho que depois que o comércio reabrir, quem sobreviver e for ético nesse momento, tanto como credor como devedor, ele vai se estabelecer, ele vai ter o seu lugar no mercado. Então, quem sobreviver à Covid vai ter um impulso, né, de venda muito grande, isso no meu modesto entendimento. E eu acho que a moda ela vai sofrer, ela vai se modificar, e eu acho que ela vai se reinventar, e eu entendo isso como uma oportunidade, sim. Muito obrigada pela exposição, foi esclarecedor. Acredito que muita gente que estava vendo a palestra se sentiu um pouco aliviado de entender que o direito brasileiro ele tem ferramenta para auxiliar em algumas angústias que eles estão passando, né? Eu acho que alguns pontos foram muito importantes, como a oportunidade que essa pandemia trouxe para se reinventar. Acho que se reinventar é sempre bom. Foco na conciliação. Isso é outro ponto importante para a gente entender que todos os lados estão passando juntos pela mesma situação de angústia. E aí eu acredito que o FIENG Competitiva ele tem a apoiar muitas indústrias nessa situação que estão passando por agora, e por isso eu vou convidar o Tadeu Neves, da equipe do programa FIENG Competitiva, para se juntar à conversa. Ele é gerente da área de projetos para a indústria na FIENG, e eu passo a palavra para ele. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Ana, doutora Mariana, Celso. Primeiro, agradecer, né, também em nome do programa, como o Celso já fez logo na abertura, a explicação da doutora Ana Gabriela Piantamar, que acho que foi muito didática e muito esclarecedora diante dessas angústias aí, que, como a doutora Mariana também reforçou, a gente vem passando, ou, na verdade, os empresários vêm passando, a gente como cidadão também, né,
mas certamente que o empresário já é um aventureiro de natureza, por ter virado um empresário, né, Celso? E o FIENG Competitiva, como a doutora Mariana falou, é um programa que a gente tem aqui na FIENG, ajustado, modelado atualmente para esse formato, né, de isolamento social. Então, a gente já é um programa que a gente trabalha há 2 anos aqui na FIENG e a gente ajustou ele para essa realidade do isolamento social, transformando as iniciativas todas virtuais. Então, ele é um programa hoje que oferece várias soluções no formato de aulas virtuais e de assessorias virtuais. Essas aulas são coletivas e as assessorias são individualizadas, né, empresa por empresa. Eu vou falar aqui um pouquinho com vocês. Pode entrar, por favor, Carlos, um pouco também do conteúdo desse programa. Essas aulas e essas assessorias, elas têm o caráter de trazer para vocês soluções práticas e imediatas. A lógica é que a gente ofereça algo realmente que vai ajudar vocês na dor que vocês têm hoje. Vocês vão ver que são soluções de curtíssimo prazo, algo bem ferramental, bem orientativo, né, que a gente entende que nesse momento é fundamental a gente apoiar os empresários na emergência e na dor que ele tem, mas também ajudá-lo nessa preparação para o mundo aí que já se avizinha, se Deus quiser, do pós-pandemia. Vou exemplificar aqui então para vocês alguns formatos, né, de assessorias e de aulas para vocês terem uma visão geral e depois até vou destacar algumas específicas para o setor da moda. Então aí vocês estão vendo, as assessorias vão se dividir, todas as temáticas na verdade vão se dividir em 3 eixos, que é mercado, gestão e finanças. Na parte de mercado aí diversas assessorias, né, ligadas muito a essa questão do online, do comércio digital, que é fundamental nesse momento de isolamento social especialmente, mas certamente que isso será mais importante pós-pandemia do que era antes. Algumas assessorias para moda, daqui a pouco eu falo, pode passar mais rápido, Carlos. Também, além de alguns outros setores que a gente está estruturando assessorias bem específicas, né? Na parte de finanças, também aí algumas assessorias que são bem transversais, que são importantes para que todas as empresas possam ajustar o seu fluxo de caixa diante de cenários como esse que a gente vive em Belo Horizonte, por exemplo, com tanto tempo aí de diversas atividades econômicas fechadas. Vejam vocês aí, para dar um exemplo, na coluna ali de duração, que são assessorias de 2, 4, no máximo 6 horas, dependendo da assessoria, realmente de bem curta duração, no intuito, como eu disse, de oferecer soluções bem imediatas para vocês, aí, bem práticas. Na parte aí de gestão, e aí eu vou fazer um pequeno destaque aí nessa área de gestão de negócios, a última assessoria ali, vejam só, que é a estratégia de negociação. Acho que está muito alinhado com o que a doutora Ana trouxe. O foco é a conciliação. Então, uma assessoria que possa ajudar vocês a definir melhor estratégias para negociar com seus fornecedores, definir melhor estratégia para renegociar aí os seus contratos de aluguel, enfim. Acho que são estratégias que se complementam muito, muito fortemente ao que a doutora Ana trouxe para a gente aqui. E também outras temáticas ligadas à gestão de pessoas, a parte também ambiental, aí até com um olhar financeiro, né, de redução de custo para as empresas, a parte de gestão do processo produtivo também, nessa linha de sempre reduzir despesas, reduzir custos, uma vez que o faturamento cai, é fundamental também ter esse olhar ainda mais acurado aí para a gestão dos seus custos e despesas. E algumas questões também ligadas à moda, que, como eu disse, eu vou destacar na frente. E as aulas, que também são outros formatos que a gente tem, aí são só alguns exemplos de aulas gerais que a gente tem. Nós vamos falar um pouquinho das aulas específicas para o setor da moda também. Como é que fazem para participar, né? Como é que as empresas podem aderir ao programa? Vocês entrando aí no site, tem aí o link Faça a sua adesão, há um preenchimento de um formulário bem simples de cadastro para a gente entrar em contato com vocês. As condições do programa, elas são subsidiadas, né? O FIENG Competitiva é um programa de apoio técnico e financeiro, então ele tem também esse subsídio financeiro. Hoje, a condição para os associados aos sindicatos, tanto ao Sindibolsas quanto os outros sindicatos todos da FIENG, mas aqui falando, focado nos associados dos sindicatos da moda, né, que é o nosso público, aí valores que giram em torno de R$600 para empresas associadas e R$1.500 para não associadas, destacando que esses R$600 aí são valores que são divididos, começam a ser cobrados em agosto e são divididos até o final do ano, então fica bem possível de acessar, e é um conteúdo aí de diversas aulas virtuais e de 20 horas de assessorias individuais por empresa, que certamente, se forem acessar no mercado, estariam pagando pelo menos R$4.700, R$5.000 pelas estimativas que a gente já fez. Então, uma oportunidade importante
para que vocês possam, empresários, ter um apoio aí, um ajuste nesse momento de pandemia e, como eu disse, também para se preparar para o pós-pandemia. Quais são aí as nossas assessorias e nossas aulas específicas para o segmento da moda, né? Além daquela que eu destaquei, muito ligada ao tema aqui da palestra, que é técnica de negociação, a gente tem assessorias focadas para o setor aí, como desenvolvimento de coleção, pesquisa de tendências, né? Também a parte de comportamento do consumidor, entender essa mudança aí que a gente está passando do comportamento do consumidor. Modelagem, que eu acho que é uma outra assessoria fundamental, porque uma vez que a gente tem vendido muito online, essa questão da padronização de medidas é fundamental, né? Eu pedi uma roupa G e ela realmente chegar a G. Estou falando de G por causa do meu caso, mas enfim, o tamanho, você vai chegar no tamanho certo, né? E obviamente o Audaces também, que é um software que está ligado à parte toda de modelagem, e gestão de estoque, porque a gente sabe que estoque parado é custo. Então, nesse momento, mais do que nunca, de novo falando, fazer uma melhor gestão de estoque para que a empresa não tenha um custo ali nesse momento. E as aulas virtuais que são ligadas a esses temas, né, que são aulas introdutórias, inclusive a gente sempre recomenda aos empresários a fazer as aulas virtuais antes, para depois acessar as assessorias individuais, né? As aulas aí basicamente serão aulas que a gente tem uma parceria com o Senai, com outros consultores de mercado também, algumas delas ao vivo, outras aulas gravadas, mas ao acessar o programa, ao fazer a adesão, vocês vão receber os detalhes de todos esses relacionamentos. Já destacando aí que a gente já tem uma próxima aula de desenvolvimento de coleções no dia 13 de agosto, então não percam tempo, façam parte do programa aí. Pode passar para o último slide, Carlos. Os canais de adesão aí, tanto o próprio QR Code, já nessa linha da gente estar bem digital, vocês podem apontar o celular de vocês aí para a tela aí, e já vão acessar diretamente o site do FIENG Competitiva, que a gente navegou rapidamente agora. O canal também do WhatsApp, que tanto para perguntas aqui hoje, mas também para adesões, dúvidas sobre o programa, vocês podem acessar. E os sindicatos empresariais, né, o Sindibolsas, que hoje está anfitrionando aqui a nossa palestra, a nossa live, mas todos os sindicatos da moda, todos os sindicatos vinculados à FIENG aí, espalhados pelo interior do estado, são a base para vocês, empresários, buscarem informações, não só do FIENG Competitiva, mas de todo o apoio que a FIENG como um todo pode dar para vocês, especialmente nesses momentos mais difíceis da pandemia. Então é isso, convido todos a fazerem adesão, a participarem, a ter esse apoio técnico aí e também financeiro da FIENG nesse momento mais difícil que todos estão passando. Volto para a doutora Mariana aí para poder mediar algumas perguntas antes da gente finalizar. Obrigado. Obrigada, Tadeu. Doutora Ana, temos 2 perguntas. Essa renegociação deve ser feita administrativamente, ou seja, diretamente com o credor, ou judicialmente, através de uma ação judicial? Ela pode ser feita das 2 maneiras. Ela pode ser feita tanto extrajudicialmente, né, quanto com a propositura de uma ação judicial. Né? É claro que meu aconselhamento nesse momento é que isso parta, né, de uma negociação extrajudicial num primeiro momento. Né? Como eu disse, a conciliação atualmente é o melhor caminho. Mas é claro que isso pode ser, como eu disse na palestra, né, existe amparo legal para uma ação judicial que permita a renegociação de contratos de um modo geral. E até mesmo aqueles contratos que a gente entende num primeiro momento, né, nós advogados entenderíamos num primeiro momento que não alcançaria, que o contrato, por exemplo, de shopping center, né, estão sendo revistos por ações judiciais a partir da premissa da teoria da imprevisão. Uma coisa que eu tenho acompanhado também é assim, alternativas de negociação. Eu vi essa semana algo muito interessante, né? Então, assim, contrato de fornecimento. Então, como a pessoa não tinha como cumprir aquela obrigação, o que foi oferecido a título de compensação? Bom, eu não consigo realizar um pagamento, né, em função da situação de calamidade pública, da pandemia, etc. Mas eu te ofereço, então, ações da nossa empresa, né, como forma de transação, né, negocial, para a gente resolver o contrato, a obrigação do contrato, de forma amigável. Né? Isso foi aceito. Então, você acaba se tornando sócio daquela empresa e resolvendo o problema da falta de cumprimento da obrigação contratual. Ou seja, enfim, criou-se uma solução num cenário totalmente desmantelado, desorientado, desorganizado, né?
criou-se aí a pacificação de vontades. Eu achei muito interessante isso. Muito interessante mesmo. E mesmo esse tipo de negociação, ela não precisa necessariamente estar num processo judicial. Ela pode ser feita diretamente com a outra parte. E a tendência é essa, você veja, até mesmo em relação a dívidas tributárias, o próprio governo federal ofereceu agora, em junho, né, especificamente dia 16 de junho, uma possibilidade, né, de transação negocial, né, para dívidas de natureza tributária entre o empresário que conseguir comprovar, né, o seu prejuízo em função da pandemia, para dívidas, para negociação de dívidas tributárias, inclusive aquelas que existiam antes da pandemia, né, em condições muito excepcionais. Eu costumo dizer o seguinte, eu atuo em direito tributário, né, e empresarial. Eu costumo dizer que quando o fisco, não é, se torna amigável à negociação, se você for contra essa tendência, então você... Quer dizer, pode mudar de planeta, porque o fisco nunca está aberto à negociação. Então, se até o fisco está aberto, né, abriu a possibilidade de pagamento até 133 vezes, né, para dívidas fiscais, perdão de multas, de dívidas, de multas, de mora, enfim, que são sempre tão carregadas, né? Então, essa é uma tendência muito forte, que o fisco mesmo abraçou a ideia, né? Eu queria fazer uma pergunta, assim, talvez até possa estar antecipando a segunda pergunta aí que você falou, mas é um pouco conectado ao que você comentou aí. Você até citou, doutora, na fala sobre a questão dos contratos de adesão. Aí, na verdade, a pergunta são duas em uma. Assim. Esses contratos de adesão são aqueles, por exemplo, de internet, de segurança privada, esses que já são padrão? Exatamente. E pela sua experiência, pelo que você tem visto nesses meses aí, tem sido possível também renegociar esse tipo de contrato, uma vez que eles já são padronizados, em que não é algo como de aluguel, que mesmo já tendo um padrão, você tem uma relação tem uma ali, abertura talvez maior, né? maior. Como é que tem sido isso? Porque assim, normalmente você faz esse tipo de contrato de adesão quando existe digamos, um desequilíbrio entre as partes contratuais. Você chega num banco, por exemplo, para pedir um financiamento, um contrato de financiamento, por exemplo, o banco não vai chegar e perguntar para você como é que você pode pagar esse financiamento. Ele vai te apresentar um contrato, normalmente de umas 30, 60 laudas, né, para você assinar. Lê e assina. Né, e você tem ali 5 minutos para ler e assinar. Na internet, né, você costuma fazer esse tipo de contrato e a sua assinatura costuma ser digital com 1 clique de mouse ou 2 cliques de mouse. As empresas estão fazendo o seguinte, elas estão comunicando àquelas pessoas que contraíram essas obrigações por contrato de adesão, alargamento de prazos, alargamento de possibilidade de troca de mercadorias. Os próprios fornecedores estão fazendo esse movimento. Eles mesmos, então, espontaneamente, estão dilatando os prazos, né, com tolerância, tanto para pagamento, quanto para, especialmente, troca de mercadorias, devolução. Tá? Um prazo de devolução que normalmente girava em torno de, no máximo, 30 dias, tem tido notícia de ser esticado, alargado para 120 dias. Né? Então, quer dizer, já prevendo uma possível dificuldade, você poder devolver uma mercadoria, trocar uma mercadoria num tempo tão superior, já acho que é um sinal de tolerância muito grande. Então, mesmo para os contratos de adesão, que são muito mais fechados nas suas regras, né, eles já estão espontaneamente se manifestando. Isso tem sido visto com muito bons olhos. Né? As empresas que têm agido assim são as que mais têm vendido pela internet. Realmente. A outra pergunta girava em torno disso. Olha só. Desculpa, então. Não, mas eu acho que uma coisa puxa a outra, né? A pergunta seria, eu posso renegociar qualquer tipo de contrato nesse momento da pandemia? Sim. Né? Então, até a relação que você tem com o fisco, que não é um contrato, mas não deixa de ser uma relação, né, que você tem. Eu costumo dizer que no Brasil, assim, você ganha um sócio assim que você abre um negócio, né? Um sócio que não te ajuda em muita coisa, mas que te exige muito, né? Que é o fisco. E nesse momento, esse sócio está sendo mais tolerante. Então, assim, é aplicável a todo tipo de contrato, inclusive a contrato de adesão. Ana, assim, com licença poética de não te chamar de doutora, porque a gente já conhece, eu até esqueço. Eu gostaria, assim, para meu esclarecimento e talvez até para
para as pessoas. Por exemplo, eu conversei com alguém esses dias, no caso uma lojista, conversando, a gente fica pesquisando, né, como é que as coisas estão acontecendo e tal, e o assunto era aluguel, um dos assuntos. Sim. Aí ela me disse assim, pois é, porque aqui na loja o proprietário, ele me deu 30% em não sei o quê, não me lembro mais, foi o mês passado, tem 30%, agora eu não sei o que vai acontecer mês que vem. Quer dizer, essa situação fica uma situação vulnerável demais, né? Assim, a pessoa fica, eu não sei o que ele vai dizer no mês que vem. Então, assim, haveria uma sugestão, tipo, para tudo, vamos refazer o contrato, vamos inventar um formato novo de contrato. Eu já escutei contratos que falam assim, não, até acabar a pandemia. No dia que a calamidade pública, né, o estado de calamidade pública, assim, tem que ser uma coisa assim, acabar a pandemia é uma coisa meio vaga, assim. Quando? Até o dia que chegar a vacina? Não sei. Assim, dá para reinventar tudo, assim, porque senão a pessoa fica muito vulnerável também, né? Hoje dá 30, amanhã dá 20, depois é 10, depois é nada. Então, assim, tem alguma orientação assim nesse sentido para sugerir? É claro que a minha sugestão, a minha orientação como profissional no direito é de que a pessoa faça, né, um acordo, tente um acordo, se estenda até o fim do que a gente chama de paralisação do comércio, isolamento social, fechamento do comércio. Então, assim, que nesse período, por exemplo, se mantenha, né, o que for convencionado entre as partes como mais favorável. Mas as pessoas não estão querendo negociar dessa maneira em alguns casos, né, justamente por causa dessa instabilidade. Né? Um dia o comércio está fechado, outro dia o comércio está aberto. Né? Então, assim, essa flexibilização, né, e essa, vamos dizer assim, e essa insegurança, como você bem colocou, tem feito com que as pessoas se mantenham em contato e negociem quase que semanalmente as suas obrigações. Né? Mas o ideal não é isso. O ideal é que você realmente tenha um planejamento. Né? É claro que isso, empresário vive com planejamento. Né? Quem trabalha vive com planejamento. Mas assim, o que eu estou percebendo é que a prática é de negociação quase que semanal. Chegou mais uma pergunta. Pois não. Considerando que os bancos não estão atendendo a contento, o contrato de alienação fiduciária de imóvel, suspender os pagamentos das parcelas para forçar uma negociação, pode ser uma alternativa? Eu não aconselho. Né? Eu não aconselho. Eu não vou dizer, olha, suspenda o pagamento, né, para que você, então, tenha um posicionamento por parte do banco. Né? Eu aconselharia, se eles não estão atendendo a contento, né, eu aconselharia o caminho da notificação extrajudicial. Tá? Eu acho muito eficiente, normalmente funciona, em se tratando de banco, né? E eu acho que você não cria um precedente para ser cobrado e ser, assim, vamos dizer, prejudicado num contrato que é normalmente tão inquisitivo quanto da alienação fiduciária. Tá? Eu iria pelo caminho da notificação extrajudicial, eu acho mais seguro, para as duas partes, especialmente para o devedor. Concordo. Se existirem mais algumas dúvidas que não foram eventualmente respondidas, a equipe do FIEM Competitivo vai responder para quem enviar. E então a gente encerra a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. A equipe do FIEM Competitivo está à disposição e entrem no programa porque ele é um diferencial para as indústrias. Obrigado pela presença de todos. Foi um prazer, doutora Ana, estar aqui novamente em contato. Tadeu, Mariana, muito obrigado, gente, e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Um abraço.